Agora eu vou apresentar parâmetros antropométricos e indicadores antropométricos relacionados à saúde, do ponto de vista conceitual e de aplicações práticas. Então, o primeiro parâmetro que eu trago para vocês, ele é um preditor ou indicador antropométrico mundialmente conhecido. Ele se aplica muito bem à maioria das realidades de avaliação física e, de uma forma objetiva, eu vou tentar trazer as informações sobre o índice de massa corporal. Ele é a relação do peso da massa corporal total em quilogramas dividido pela medida de estatura em metros ao quadrado. Então, o índice de massa corporal, ele é uma equação matemática que foi proposto pelo Jacques Quetelet. Inicialmente, houve uma proposta em uma publicação do Case e colaboradores em 1972, ou seja, há algumas décadas atrás, o Case tinha como proposta denominar o IMC de índice de Quetelet. Tá? Quetelet é um belga, ele é um matemático, filósofo, que foi o primeiro que buscou, nas suas equações, relacionar o índice de massa corporal como uma medida que era proporcional e que poderia ser utilizada nessa relação massa corporal e estatura. Então, vários estudos populacionais, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela utiliza o índice de massa corporal como uma referência. Então, estudos de grande porte, que envolvem muitas pessoas, normalmente pela sua facilidade de aplicação e pelo baixo custo, o índice de massa corporal ele sempre aparece como uma das referências no estudo da avaliação do estado nutricional, ok? E ele tem como características positivas, ele se torna, vamos dizer assim, útil dentro do processo de avaliação física e de avaliação do estado nutricional, porque matematicamente ele apresenta uma baixa correlação com a medida da estatura e uma alta correlação com a massa corporal e com a circunferência abdominal. Então, são informações técnicas que eu trago para vocês. Desde os anos 70, o IMC ele se tornou uma referência mundialmente utilizada pelas principais entidades e órgãos de saúde e também pelos profissionais e pesquisadores que atuam na avaliação morfológica, em virtude, principalmente, desse cálculo fácil e também do baixo custo. Então, se eu consigo fazer uma medida de massa corporal e de estatura, logo eu posso equacionar esse índice e ter uma relação dessas variáveis. Então, para avaliação e classificação do estado nutricional, o IMC ele vem sendo utilizado. Então, a gente percebe, quando se quer diagnosticar desnutrição por baixo peso, sobrepeso ou obesidade, dependendo das características da minha clientela, o índice de massa corporal ele poderá ser muito útil. Então, o IMC, uma das justificativas já foi colocada. Por que usar o IMC? Toda uma leitura deverá ser desenvolvida, uma reflexão pelo avaliador, quais as condições que ele tem, as condições de tempo para fazer a avaliação física, os instrumentos que ele poderá utilizar, que tipo de informação ele poderá colher, o tempo que ele tem disponível e, óbvio, os objetivos da avaliação física, do avaliado e do avaliador. Então, pesando todas essas condições, considerando o cálculo de fácil realização, considerando que o IMC, em vários estudos de impacto mundial, apresentou associações de risco com diversas doenças cardiovasculares, metabólicas e associadas ao excesso de peso. E considerando que eu posso incluir um número muito elevado de pessoas, essas condições colocadas, elas já justificam por si só a utilização do IMC em um processo de avaliação, utilizando de um método antropométrico. Vou trazer para vocês mais informações práticas e também reflexões sobre o uso do IMC. Existem restrições sobre o uso do IMC e eu vou trazer para vocês. Então,
O índice de massa corporal, como já foi dito, é a relação da minha massa corporal, que é medida em quilogramas, pela estatura medida em metros, ok? Então, quando eu faço essa divisão da massa corporal pela estatura vezes a estatura, eu vou ter um índice e eu vou ter uma tabela de referência para classificar aquele valor matemático com o estado nutricional do meu avaliado. Então, eu peço licença para utilizar de exemplos da nossa turma. Nesse exemplo, eu tenho a pessoa de 73 quilogramas. Esse peso foi autorreferido, é uma medida que deve ter cautela na sua interpretação, e eu tenho uma estatura de 1,72 m. Então, essa pessoa, 73 quilos, 1,72 m, essa pessoa se disse satisfeito com o peso. Então, o meu papel agora é mostrar para vocês o cálculo e a interpretação desse cálculo. Se eu não faço a interpretação, eu não estou avaliando, eu estou apenas medindo. Então, o IMC de LMML vai ser 73 quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Essa altura em metros ao quadrado, eu já fiz esse cálculo, e vocês, quando nós estivermos na aula prática, vocês irão fazer esse cálculo, tá? Então, 1,72 m vezes 1,72 m vai dar o número de 2,95. Então, eu vou pegar a massa corporal autorreferida, 73 quilos, eu vou dividir por 2,95 e logo eu vou ter o valor de IMC. Esse valor é 24,74. Então, 73 quilos dividido pelo resultado da altura ao quadrado, que dá 2,95, isso vai dar o valor de 24,74, que eu vou arredondar uma casa decimal. 24,7. Isso representa alguma coisa para o meu aluno, para o meu avaliado? Provavelmente ele não vai saber o que representa. Ele vai saber que o IMC é 24,7. Cabe a nós, avaliadores físicos, interpretarmos esse valor e dizer para ele se está ok ou não. Antes que eu faça essa avaliação, eu vou trazer o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos uma pessoa de 61 quilos, ambos aqui são do sexo masculino. Nós temos uma pessoa de 61 quilos, referiu ter 1,76 m. Logo, nós fazemos 61 quilos, que divide pela altura ao quadrado, 1,76 m vezes 1,76 m, nós vamos ter o valor de 3,09. Então, 61 quilos dividido por 3,09, nós vamos ter um IMC de 19,74. Podemos arredondar a uma casa decimal, depois da vírgula. Essa pessoa se disse insatisfeito com o peso. Nessa fase da utilização do IMC, nós não podemos ainda saber o que é que isso representa. Então, eu preciso avaliar o IMC do meu aluno. Então, esse IMC, nós vamos para uma tabela de referência. Busquem sempre as melhores tabelas de referência que sejam possíveis. As entidades ou órgãos internacionais. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Então, o primeiro e o segundo avaliado tiveram índices de massa corporal, ou seja, 19,7 e 24,7, que se enquadra em uma condição de normalidade. Ou seja, o estado nutricional dessa pessoa não apresenta, na relação do índice de massa corporal, nenhuma condição de desnutrição, nem para baixo peso e nem para obesidade. Ok? Poderíamos fazer uma interpretação da pessoa número 2. A pessoa que tem 24,7, ela está enquadrada como normal. Mas a gente já percebe que ela está numa situação limítrofe. Então, se esse IMC ele vai ser aumentado com as medidas de massa corporal e estatura, essa pessoa pode, mais adiante, apresentar um estado nutricional que seja de excesso de peso.
Então, cautela nessas interpretações. Essas interpretações vão ser elaboradas por vocês. Quanto mais conhecimento do aluno e desses indicadores antropométricos, melhor. E aí eu vou trazer para vocês agora um terceiro exemplo. Um terceiro exemplo da nossa turma. Então, esse terceiro exemplo, a pessoa tem 89 quilos, ela autorreferiu ter esse peso da massa corporal e 1,78 m. Quando nós fazemos essa equação simples, a gente prediz um índice de massa corporal de 28,2. Essa pessoa classifica-se em excesso de peso, ou seja, 28,2 está entre 25 e 29,9. Agora, aí vai ter uma reflexão do avaliador. Ele tem que ter o conhecimento do avaliado. Esse excesso de peso não significa que é no componente de gordura corporal. O IMC ele tem essa limitação. Ele prediz um desequilíbrio nos componentes corporais, mas ele não consegue identificar se esse desequilíbrio é na gordura corporal. Então, vocês precisam ter cautela nessa interpretação. Mais adiante, eu vou falar um pouco mais sobre essa limitação do IMC. Eu vou trazer para vocês uma informação que talvez seja nova. Até então, eu acredito que vocês tenham conhecimento do IMC, que vocês tenham conhecimento do cálculo e da classificação do estado nutricional através da interpretação do IMC. Agora, vocês sabiam que a gente pode calcular um peso da massa corporal baseado em um IMC? Digamos que eu quero calcular um peso ideal baseado no IMC que seja voltado à normalidade. Então, a gente pode fazer isso. Eu vou pegar o caso número 3. O avaliado tem 89 quilos, ele se classificou com 28,2. Ou seja, nós classificamos ele com excesso de peso. Agora, essa pessoa, ele quer calcular um peso baseado no IMC normal. E aí ele pegou o limite de 24,9, que é o cálculo que ele pode realizar para ficar no limite da normalidade, e aí eu vou ensinar a vocês como é que a gente calcula esse peso. Então, essa massa corporal desejada por essa pessoa que tem o IMC 28,2, digamos que ele quer diminuir para apresentar uma classificação do IMC normal, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a estatura dessa pessoa, ou seja, 1,78 m, vai multiplicar por ela mesma, vai dar 3,16, e aí vocês irão multiplicar pelo valor do IMC que vocês querem. Nesse exemplo aqui, eu vou deixar o valor hipotético de 24,9. Então, se a gente fizer a multiplicação do resultado da altura ao quadrado, da estatura ao quadrado, com o IMC desejável, nós vamos ter, nesse exemplo, 78 quilos e 680 gramas. Podemos arredondar aí para 78,7 quilogramas. Significa que o peso atual dessa pessoa, quando subtraído dessa massa corporal desejada, com base no IMC desejado, se a gente fosse fazer essa equação simples, essa subtração, essa pessoa deveria perder 10 quilos. Ou seja, 89 quilos do peso atual menos o peso calculado com base naquele IMC que prediz uma suposta normalidade. Essa seria a interpretação do avaliador para o seu avaliado e ele traria um objetivo aí de perda de 10 quilos. Claro que um objetivo de perda de 10 quilos seria desincentivar ou desmotivar o avaliado. Então, esse peso de 10 quilos, quando vocês estiverem em situações como essa, vocês devem traçar várias pequenas metas para que esse peso vá sendo perdido, não de uma vez, mas cumprindo pequenas metas. Detalhe, essa perda ela é uma perda teórica. Esse peso é um peso imaginando que essa pessoa com 78 quilos, 6 ou 7, essa pessoa vai estar com a composição corporal adequada. Mas lembram que eu falei que o IMC não prediz qual é o componente da composição corporal que está em desequilíbrio?
Por isso, eu vou trazer agora uma outra informação. Primeiro, lembrar que o IMC ele não prediz composição corporal. O IMC avalia estado nutricional. O estado nutricional. O peso ele está adequado, ele está abaixo ou ele está acima. Agora, quais componentes estão em desequilíbrio? Se eu estou com uma massa muscular muito alta ou com a gordura muito alta, não é papel do IMC fazer esse tipo de interpretação. Por isso que o IMC deve ser utilizado sempre junto com outros indicadores antropométricos de predição da composição corporal. Então, o IMC ele apenas apresenta desequilíbrio nutricional. O excesso de peso ele não significa necessariamente que eu estou com nível de gordura muito alto. Ele diz que tem um dos componentes em desequilíbrio. De repente, eu tenho tanto músculo que eu estou em desequilíbrio quando avaliado pelo IMC. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Outra coisa, o IMC ele não consegue diferir a distribuição da massa gorda. Ele apenas interpreta a relação da massa corporal total com a estatura ao quadrado em metros. De maneira geral, o Pitanga ele é um profissional da área da educação física que atua com avaliação física muito fortemente e com as bases epidemiológicas da avaliação física. Ele coloca que a gente deve ter muita cautela na interpretação do IMC. Primeiro, quem é o meu cliente? Quem é o meu avaliado? O IMC ele não vai se aplicar a todas as realidades. E aí eu vou mostrar um exemplo de quando não usar o índice de massa corporal. Eu tenho duas pessoas do mesmo peso e da mesma estatura. Eu tenho duas pessoas com massa corporal total medida em 94 quilos e medem 1,75 m. Quando eu calculo o IMC, ele vai ser o mesmo para a pessoa, para a figura 1 e para a figura 2. Nós temos duas pessoas do mesmo peso e estatura, e quando a gente equaciona o IMC, a gente vai ter o mesmo número. Então, se vocês recorrerem àquela tabela de classificação, esse IMC vai apontar obesidade em nível 1, 30,7. Vamos voltar para aquela tabela? Percebam, obesidade nível 1 entre 30 e 34,9. Então, se a gente voltar nessas pessoas, nesses avaliados, a gente vai dar o diagnóstico, a interpretação que os dois estão obesos. O primeiro tem uma grande massa muscular, provavelmente um atleta de um esporte de força ou mesmo de fisiculturismo. Pessoas com essa característica, com essa compleição física, elas vão apresentar grandes massas musculares. O índice de massa corporal aí vai ser uma interpretação equivocada se vocês disserem para uma pessoa com essa característica que elas estão obesas. Então, essa informação deve ter cautela nesse sentido. Quem é o meu avaliado? É uma pessoa sedentária? É uma pessoa pouco ativa? É uma pessoa com um baixo nível de massa magra na sua composição corporal? Se houver esse perfil, vocês podem se utilizar do IMC. Agora, muita cautela nessa interpretação. O IMC alto, ele dá origem a muitas interpretações que são incorretas e equivocadas. Ele não considera que o desequilíbrio, ele não consegue identificar que é do componente massa de gordura. Então, vocês precisam ter esse entendimento, essa compreensão. Não significa que vocês irão descartar o IMC, mas vocês irão aplicar ele na avaliação das pessoas que, de fato, podem ser classificadas pelo uso do índice de massa corporal. Então, o IMC, ele tem fidedignidade, ele tem validade e objetividade para avaliação nutricional de grandes populações. Pessoas com essas características, baixos níveis de atividade física, normalmente, pessoas com grandes massas musculares, tenham muito cautela na avaliação e na aplicação do IMC. O IMC, apesar das suas limitações, ele é muito utilizado pelos profissionais da saúde, os profissionais da área médica, os nutricionistas utilizam demais as interpretações do IMC,
nas suas consultas clínicas, nas suas avaliações nutricionais. Os profissionais de educação física também podem fazer. Vocês, profissionais da licenciatura, que irão atuar com crianças e adolescentes na educação física escolar, o IMC será um grande preditor de problemas nutricionais em relação à desnutrição por baixo peso ou pela desnutrição da obesidade. Vocês poderão utilizar, porque dificilmente vocês terão atletas e alunos com grandes massas musculares nessas avaliações feitas na escola. Então, o uso do IMC, de maneira geral, será muito bem-vindo para avaliar se o peso dessa pessoa está normal, né, para aquela condição nutricional, e também para pesquisas. Os pesquisadores utilizam bastante do índice de massa corporal nas suas pesquisas, dependendo dos objetivos, ok? Então, anjos e colaboradores no estudo clássico e Pontes na sua tese de doutorado, que foi na minha tese de doutorado, a gente encontrou nas evidências muitas relações importantes na interpretação do IMC e outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, o IMC está relacionado, quando o IMC está muito baixo, ele se relaciona com doenças pulmonares, por exemplo, elas acometem muito pessoas, né, de baixo índice de massa corporal. Alguns tipos de câncer também são vistos em pessoas com níveis de IMC muito baixos, e a própria tuberculose. Outras doenças estão relacionadas com os níveis altos do IMC. E aí eu estou falando de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus e até mesmo a síndrome metabólica. Se trata de uma condição onde várias enfermidades estão agrupadas, né? Além das doenças cardiovasculares e da diabetes, as dislipidemias e, inclusive, a própria obesidade, e, nesse caso aí, uma obesidade pela distribuição da massa de gordura, né? A chamada obesidade abdominal. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês agora. Como é que eu faço para avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes? No exemplo, vocês irão fazer a avaliação na educação física escolar, vocês irão usar o IMC. Será que o IMC, para crianças e adolescentes, será que a sua interpretação e a tabela de classificação é a mesma que eu uso para adultos? Será que vocês vão fazer o uso do IMC da mesma maneira que vocês utilizam para realizar a avaliação de adultos e de pessoas idosas? Ou será que o IMC pode ser utilizado de uma forma diferente? Então, eu vou trazer essa informação. Primeiro, entender que a importância do uso do IMC como um preditor da avaliação do estado nutricional e como um indicador importante do método antropométrico, ele se justifica nessa faixa etária porque nunca nós tivemos tantas informações em relação ao aumento de sobrepeso e de obesidade nas faixas etárias pediátricas. Então, as faixas etárias pediátricas nunca apresentaram prevalências tão elevadas de sobrepeso e obesidade. Então, isso é importante. Nós temos informações aqui do país, do Brasil, que 33,5% das crianças e adolescentes apresentam excesso de peso. Ou seja, esse estudo que traz essas informações, ele incluiu crianças de 5 a 19 anos. Então, de 5 a 19 anos, a gente já tem taxas, prevalências de sobrepeso e obesidade, juntas a gente chama de excesso de peso, de 33,5%. Então, são dados muito elevados. A obesidade já acomete 14,3% dessa faixa etária de crianças e adolescentes. Então, é importante o estudo e a avaliação dessas crianças com instrumentos antropométricos e com um método simples, de baixo custo, onde vocês só precisam de uma balança em boas condições de uso e um instrumento ou uma forma de medição da estatura. Então, com essas duas variáveis antropométricas, vocês podem fazer uso do IMC e avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes. Nesse caso do profissional da educação física, na escola, é de fundamental importância essa avaliação
para que possa gerar um debate dentro da escola e envolver outros profissionais, sejam direção da escola, profissionais da nutrição, profissionais envolvidos com a merenda, pais e responsáveis desses escolares. Então, é importante. E eu vou mostrar para vocês agora a forma de fazer. Então, avaliação do estado nutricional para crianças e adolescentes. O uso do índice de massa corporal deve seguir a mesma interpretação que nós utilizamos para os adultos e idosos? A resposta, não. Nós não iremos utilizar a interpretação do IMC da mesma forma que fazemos para classificar adultos e idosos. Nós vamos recorrer a uma forma específica onde o IMC vai ser calculado da mesma maneira. O peso da massa corporal em quilogramas dividido pela estatura em metros ao quadrado. A forma de equacionar o índice de massa corporal em faixa etária pediátrica, essa interpretação, a razão, massa corporal total, estatura ao quadrado, é a mesma. Agora, a forma que eu irei classificar e a interpretação será diferente. Então, nós entendemos que existe essa necessidade da avaliação e do uso do IMC em crianças e adolescentes. A classificação, ela vai envolver a interpretação que vocês, enquanto avaliadores físicos, deverão fazer de curvas do IMC. Então, nós vamos ter um gráfico, as chamadas curvas da relação entre a idade e o índice de massa corporal. Então, eu vou trazer um modelo que vocês utilizarão especificamente na avaliação física escolar com crianças e adolescentes, ok? De 5 a 19 anos. E aí nós temos uma forma de avaliar diferente. Ela vai ser baseada nos percentis. Quando eu relacionar a idade e o índice de massa corporal, isso vai gerar um percentil ponderal do IMC. Então, nós vamos ter uma classificação que vai apontar para o baixo peso, quando essa classificação do IMC se adequar a uma curva de IMC para a idade inferior ao percentil 3, ela vai estar classificando a criança e adolescente como pessoas eutróficas, ou seja, peso ponderal normal. Quando essa curva tiver entre P3 e P85, ou seja, maior que o P3, P significa percentil ponderal para a idade, e menor que o percentil 85. O sobrepeso, quando essa criança ou adolescente se enquadrar entre o percentil 85, ou seja, maior que ele e menor que o percentil 97, e obesidade, quando o cálculo do IMC e a relação idade e IMC for superior ao percentil 97. Então, são informações da Organização Mundial de Saúde. Eu vou apresentar para vocês. Essa imagem, ela reflete o modelo correto para a interpretação do IMC. Nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico, no eixo do X, nós vamos ter a idade de meses e anos completas de crianças de 5 até 19 anos. Então, entre 5 e 19 anos, esse gráfico, no eixo do X, vocês podem identificar essas idades em anos e meses completos. Por isso que na avaliação, na anamnese, vocês precisam perguntar a data de nascimento da criança ou do adolescente, porque nós precisaremos dessa idade de uma maneira exata. Ou seja, eu tenho que saber a idade em anos e meses completos. E no eixo do Y, nós vamos ter os valores de IMC, que vão aqui no gráfico de 12 até 30. Então, entre 5 e 19, eu vou ter cada quadrante do eixo do X, percebam que é um trimestre, é válido por 3 meses. Então, eu vou ter 5 anos e 3 meses, 5 anos e 6 meses, e 9 meses, até chegar em 6 anos. Cada idade, entre uma e outra, nós vamos ter a divisão em trimestres. Quando a criança tem, por exemplo, uma idade 5 anos e 1 mês, então, antes do primeiro trimestre, a gente vai fazer uma marcação equivalente a essa idade correta de 5 anos e 1 mês. Para ficar claro, eu tracei algumas linhas para vocês.
Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que tem 11 anos e 6 meses, ok? Então, essa pessoa tem 11 anos e 6 meses e tem um índice de massa corporal 22. Então, a gente fez a medida da massa corporal, dividiu pela estatura em metros ao quadrado e deu o IMC de 22. Então, nesse caso, é um menino e tem 11 anos e 6 meses. Então, na linha amarela, vocês vão traçar uma linha amarela na idade exata, 11 anos e 6 meses, uma linha vertical, e vocês irão fazer a interseção dessa linha da idade com uma outra linha que vocês irão traçar no valor do índice de massa corporal no eixo do Y. Então, a gente vai ter aqui em laranja, a gente cria uma seta em laranja que vai se encontrar com uma seta em amarelo, que é a seta que representa a idade em meses e ano completo, e nós vamos ter aí a classificação do IMC. Então, o IMC de 22, para uma criança de 11 anos e 6 meses, se nós fôssemos naquela tabela de classificação do adulto, vocês iriam cometer o erro de dizer que o IMC 22, para uma criança de 11 anos, ela está com estado nutricional normal. Então, o erro de se usar uma tabela que não é específica é dar um diagnóstico equivocado. Então, quando a gente usa esse gráfico para meninos, percebam que até a cor do gráfico é azul, eles colocaram azul, eu não sei porquê, mas é uma colocação da Organização Mundial da Saúde no entendimento que eles tinham em 2006. Então, representa esse gráfico para todos os meninos em uma escala de 5 a 19 anos, com IMCs que podem ir até 30. Então, quando a gente faz essa relação da idade com o índice de massa corporal, a gente percebe que esse menino ele se enquadra em uma faixa de sobrepeso. Vocês percebem que essas curvas que estão em vermelho, laranja e verde, essas curvas, elas estão relacionadas com os percentis que eu falei anteriormente, com o percentil 3, com o percentil 15, com o percentil 50, 85 e 97. Então, se a relação idade, índice de massa corporal, na sua interseção ficar inferior ao percentil 3, nós iremos classificar essa criança com baixo peso. O seu estado nutricional, pela relação idade e IMC, ela seria classificada com baixo peso. Entre o percentil 3 e 85, eu coloquei para vocês setas que vão em cor azul, que vão do percentil 3 a 85. Então, qualquer classificação do IMC que nessa interseção idade, índice de massa corporal, ficar entre as curvas superior a 3 e inferior a 85, essa criança está classificada como normal. No caso do nosso exemplo, ele está acima do percentil 85, mas ele está abaixo do percentil 97. Logo, a gente classifica esse menino como uma pessoa que está apresentando em seu estado nutricional sobrepeso. Digamos que nós tivéssemos uma informação que cruzasse a idade e o índice de massa corporal acima do percentil 97, nós teríamos uma classificação para obesidade. Então, essa classificação ela é específica para essa faixa etária. No primeiro momento, ela parece não ser simples, mas a gente vai ter oportunidades para fazer aplicações práticas, desde o cálculo do IMC até a sua interpretação, para que vocês possam, de forma ágil, manipular bem essa forma de avaliação do IMC para avaliação do estado nutricional em crianças e adolescentes. Para as meninas, a gente poderia ter outro modelo, um outro gráfico. Esse gráfico é específico para as meninas em idade de 5 a 19 anos, o pressuposto teórico é o mesmo. No eixo do X, nós vamos ter a idade em anos e meses completos. No eixo do Y, ou seja, verticalmente, nós vamos ter o índice de massa corporal calculado através da massa corporal total em quilogramas dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu vou traçar as mesmas faixas em amarelo, a gente vai subir verticalmente,
a seta em amarelo representa que essa menina tem 12 anos de idade e ela tem o IMC de 23. Observação, quando vocês avaliam o eixo do Y verticalmente, o IMC ele vai de 22 a 24. Então, isso significa que cada quadrante entre 22 e 24 representa 0,5 quilogramas por metro quadrado. Ou seja, nesse exemplo que a menina tem 23, índice de massa corporal 23 quilogramas por metro quadrado, então, nós iremos aqui encontrar o 23 nesse eixo do Y de forma vertical, traçar uma linha em laranja para encontrar a linha da idade de 12 anos completos, que representam a idade dessa criança, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a classificação do seu IMC. Também, nesse caso aqui, ela seria classificada com sobrepeso devido ao resultado do IMC estar entre a curva acima da 85 e menor que a 97. Lembram do que foi falado anteriormente, da interpretação das curvas do IMC para a idade? É preciso que vocês memorizem, que vocês entendam essa classificação, para, na hora da interpretação do gráfico, vocês traçarem as linhas que irão relacionar a idade em meses e anos completos ao índice de massa corporal calculado. Ao fazer esse encontro de informações, vocês irão identificar qual a curva ponderal do IMC, essa classificação se caracteriza, e irá, através dessa interpretação, chegar ao diagnóstico de baixo peso, de estado nutricional normal, sobrepeso ou obesidade.